Olá! Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios da vida, né? Aquela situação de como encontrar forças para seguir em frente quando parece que ninguém, mas ninguém mesmo, acredita no nosso potencial. Essa pergunta aqui, ela mexe com a gente, não é verdade? Aquele sentimento de ter uma ideia, um sonho que é super importante pra gente e ver ele ser recebido com, sei lá, indiferença, às vezes até com desprezo, é uma coisa que quase todo mundo já sentiu na pele. Então, bora mergulhar nesse assunto. A dor de ter alguém duvidando da gente é real, mas a nossa força, ela não precisa vir da aprovação dos outros, sabe? O ponto central que a gente vai explorar aqui é que a verdadeira garra, resiliência de verdade, ela vem de um lugar muito mais fundo, vem de um propósito, de uma fé que ninguém tem o poder de arrancar da gente. A verdade, no fundo, é que a opinião dos outros muitas vezes é só um espelho das limitações deles, e não das nossas. O mundo pode até duvidar de um potencial que ainda não consegue enxergar, mas olha, isso não tem o poder de definir o destino de ninguém. E pode acreditar, a história está aí cheinha de exemplos para provar exatamente isso. E agora a gente vai dar uma olhada em alguns desses casos históricos. São pessoas que literalmente mudaram o mundo, mas que lá no comecinho da jornada ouviram um não atrás do outro e tiveram que encarar uma descrença gigante. Para começar, olha só o caso do Thomas Edison. Chega a ser inacreditável pensar que um dos maiores inventores que já existiu foi simplesmente descartado quando era criança, taxado de incapaz de aprender. O que fez ele continuar, então, não foi o aplauso de ninguém. Foi uma certeza, lá dentro dele, de que tinha algo a mais para descobrir. Ele simplesmente não parou. E essa aqui então, Walt Disney, o nome dele hoje é praticamente sinônimo de criatividade, certo? Pois ele foi demitido de um jornal porque, pasmem, disseram que faltava imaginação para ele. A ironia disso é gigante. A perseverança dele veio de uma visão que era tão, mas tão clara na cabeça dele, que a opinião dos outros simplesmente perdeu a força. E o ponto principal aqui é que esses não são casos isolados, de jeito nenhum. A gente pode falar de J.K. Rowling, de Albert Einstein, a lista é enorme. O que conecta todas essas histórias não é que eles não foram rejeitados. Pelo contrário, o que conecta é a perseverança. Essas pessoas simplesmente não desistiram, porque a motivação delas, essa vinha de dentro. Ok, beleza. Essas histórias são super inspiradoras, né? Mas, e na prática? Como é que a gente aplica essa mentalidade no dia a dia? Existem vários guias por aí, em textos bem antigos, que falam sobre isso. E o que a gente vai usar como base aqui vem do livro de Hebreus, lá no capítulo 12. É um roteiro bem claro, com 3 passos. Então, anota aí o plano de ação. Primeiro passo, livrar-se de todo peso. O que é isso? É deixar para trás tudo aquilo que atrasa a gente, sabe? Mágoas, o medo de errar, as críticas. Segundo, correr com perseverança. Aqui o segredo não é a velocidade, é a constância. É continuar, um passinho de cada vez. E terceiro, olhar firmemente para o objetivo. É manter o foco naquilo que se quer alcançar, mesmo quando a dúvida dos outros cria aquela neblina em volta. E para deixar essa ideia toda ainda mais fácil de pegar, esse texto usa uma metáfora central que é muito poderosa. A metáfora de uma corrida. Pensa na vida como uma maratona, que exige resistência, foco, fôlego. E aqui está a passagem exata que amarra essa ideia toda. A frase "corramos com perseverança a corrida que nos está proposta" é na verdade um chamado. Um chamado para se movimentar, para resistir, para continuar, mesmo quando as pernas já estão doendo e parece que não tem mais ninguém na torcida. Mas o mais legal disso tudo é que essa corrida não é para ser corrida em solidão. A metáfora fala de uma grande nuvem de testemunhas que é como se fosse todo mundo que já correu e venceu essa mesma prova antes da gente. Fala também de uma fonte maior de força para ajudar no caminho e, o que é fundamental, menciona a corrida que nos está proposta, que sugere que cada um tem um caminho único, um percurso com um propósito. E com isso a gente vai chegando no fechamento. Todos esses pontos que a gente viu, as histórias de superação, aquele guia prático, a metáfora da corrida, tudo isso aponta para uma única mensagem final que é muito poderosa. E a mensagem final é essa: a vitória não é de quem nunca duvida ou de quem nunca falha. Não. A vitória pertence àqueles que, mesmo quando ninguém mais acredita, continuam olhando para o objetivo, se livram do peso e simplesmente seguem correndo. A verdadeira vitória está em não desistir. E essa é a grande ideia para a gente guardar desta nossa conversa.